Olá pessoal, na dicas de programação de hoje eu quero fazer aqui um vídeo voltado para operadores de bitwise. Operadores de bitwise eles são utilizados para trabalhar diretamente com os bits dos bytes, ou seja, a gente poder manipular os bits de cada byte. A gente sabe que, por exemplo, em C a gente não consegue ter uma variável do tipo bit, a gente tem do tipo byte. Um byte vai ter pelo menos 8 bits. Então, como que a gente faz para poder manipular cada um desses bits individualmente? A gente não consegue pegar cada um deles individualmente, mas a gente tem operadores que a gente atuando em cima do byte, a gente consegue então ter essa capacidade de alterar ou ler determinado bit de um byte. Então vamos lá, como que são esses operadores? Esses operadores são bem parecidos com os operadores lógicos que já existem. Então vamos ver aqui, então tem aqui, por exemplo, esse aqui é o operador NOT, ele nega um byte, você tem um byte, todos os bits que forem 1 ele transforma para 0, e todos os bytes que foram 0 ele transforma para 1, isso no byte inteiro. Então todos os bits são alterados quando você aplica esse operador aqui. Tem o operador OR. Então, se você tem 2 bytes, byte 1, byte 2, e tem um OR entre eles, o resultado vai ser a combinação OR de todos os bits dos bytes. Mesma coisa aqui com os demais. Qual que é a vantagem de se ter isso aí? A gente vê muitas vezes aí que o pessoal acaba, quando tem que fazer aí controlar aí alguma coisa que tem vários flags, liga e desliga, acaba criando variáveis do tipo inteiro. Por exemplo, eu quero saber se está ligado, o inteiro recebe 1, se não recebe 0. É mais prático fazer assim, mas só que se a gente declara, por exemplo, uma variável do tipo inteiro, só o tipo inteiro tem 2 bytes. 2 bytes a gente vai estar usando para representar apenas um valor 1 e 0. Mas vamos supor ainda que a gente queira utilizar mais variáveis. Por exemplo, a gente tem aqui um display de 7 segmentos, que na verdade são 8, né, contando o ponto. Se a gente for fazer um array para todos os números que são possíveis montar com ele, por exemplo, o número 1, eu vou ter aqui o número, vou estar com esse aqui, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, tudo 0. Isso significa o quê? Que se eu for fazer um array de inteiros para representar isso aqui, eu vou ter que ter um array que vai de 8 inteiros, que vão representar 16 bytes, sendo que eu poderia utilizar apenas um byte, já que cada byte tem 8 bits, e cada bit dos bytes representar então cada um dos segmentos. Isso aqui é só um exemplo, pode ser outros aí, por exemplo, expansores, ou qualquer outra coisa aí que você for utilizar, que basicamente tem que representar ligado e desligado. Muitos programadores não utilizam isso, a gente vê muito código aí que analisa que não se utiliza disso e acaba utilizando aí variáveis do tipo inteiro ou até do tipo byte aí, mas que acaba ocupando muito espaço na memória quando for fazer a programação. Muitas vezes esses programas aí eles poderiam utilizar bem menos memória e com isso utilizar talvez até outros microcontroladores para os projetos deles. Mas por conta aí da facilidade aí, ou de não conhecimento desses outros recursos que a linguagem oferece, acabam utilizando esses recursos, acabam não utilizando a linguagem da melhor maneira. Então vou mostrar aqui como que funciona esses operadores e quais são. Então vamos começar aqui com os operadores de deslocamento. Eu mostrei antes aqui, mas aqui não constava os de deslocamento. Deslocamento à esquerda e deslocamento à direita. Vamos supor aqui que a gente tem um byte aqui. Imagina que a gente está programando lá no Arduino e a gente tem um byte aqui e a gente queira fazer o seguinte, que B recebe B, vamos colocar isso aqui 3. O que isso aqui significa? Isso aqui é um operador de deslocamento para a direita, ou seja,
esse B aqui, na verdade, vai ficar isso aqui. Ó. Esse byte aqui, se eu passei o número 3 aqui, significa que vai ser 3 zeros aqui. Anterior, 1, 2, 3. E aí eu continuo, 1, 2, 3. Então já tem 6, 7, 8. Esses 3 aqui se perdem, porque os bits deslocaram. Então é isso que acontece. Se fosse 2, seria 1 a menos. Então vamos fazer aqui, por exemplo, que fosse com 5. B igual a B, deslocamento 5. Considerando aquilo lá em cima, o que aconteceria? Seria B, teria 5 aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Então é isso que acontece utilizando esse operador aqui. Já, agora vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o outro operador, B igual B, que é deslocar para a esquerda, então, 3, ponto e vírgula. O que isso aqui significa? Significa que esse byte aqui ficaria o seguinte, ficaria 0, 0, 1, 0, 1, e aí os 3 bytes aqui seriam completados com 0. Então veja que ele deslocou para cá. Ok? Tem um outro detalhezinho que normalmente não se faz esse B igual a B e daí o operador. Esse operador pode ser feito da seguinte maneira: B, isso aqui, igual 3, que é a mesma coisa que isso aqui, por exemplo. Então isso aí, normalmente acabam utilizando essa, mas é a mesma coisa, é como mais ou menos o I mais igual a 2, incrementa o I em 2, é algo equivalente aí da própria linguagem. Bom, então vamos falar aí dos demais operadores. Esse aqui é o operador de negação de um byte. Então como que ele funciona? Vamos considerar aquele byte lá em cima. Se eu fazer B igual not B, o que vai acontecer nisso aqui? Considerando aquele byte lá em cima daquele exemplo. Onde for 1 vai ser 0 e onde for 0 vai ser 1. Então vamos lá, tem 1, 2, 3. Seria o B aqui. 3, 1, 1, 0, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então seria esse aqui o resultado dessa operação. Ou seja, você pega um byte e nega ele, certo? Já esse operador aqui, ele é aplicado normalmente entre 2 bytes. Vamos pegar aqui 2 bytes, eu vou colocar novo, vamos colocar 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. E vamos pegar um outro aqui, B, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. E vamos fazer essa operação AND. Como que ela faz essa operação aqui AND? Ele pega bit a bit e compara as posições e faz a operação. Então, vai ser byte 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, apenas aqui era 1 e 1. Então, é esse o resultado que a gente teria entre esses dois bytes aqui. O OR, como que funciona? Seria essa maneira. Vamos pegar aqui o resultado desses dois também. Seria B, 1 ou 0 dá 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tudo 1, porque na mesma posição sempre eu tenho um 1 em um dos dois bytes. E nesse outro caso, como que ficaria? Esse aqui é o OU exclusivo, que é o SHOR. Ou seja, pode ser 1 apenas em um dos dois. Então vamos lá, como que ficaria nesse caso aqui? 1 ou 0. Vai dar 1 porque é 1 exclusivo. Seria 1, 1 e 1 dá 0. Aí aqui dá 1. Dá 1 em todos os outros.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então sempre tem um, é sempre um OR exclusivo aqui. Então o resultado seria esse aqui para esses operadores. Então aqui, como que a gente faz então? Eu já deixei pronto aqui. Para pegar, vamos supor que a gente tem um byte. Declara um byte, a gente recebe zero, todos os bits estão zerados. E a gente queira fazer, alterar opa, eu coloquei a setinha aqui, é o quarto. Vamos mudar aqui para o quinto, que é esse aqui na verdade que eu quero. Já coloquei aqui o número 5. Então vamos, eu tenho 8 bits, começando do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então se eu quiser alterar esse 5 bit, esse quinto bit aqui, que na verdade é o sexto, eu faria essa expressão aqui. Então vamos ver como que ela funciona. Veja que eu estou pegando o número 1. O número 1, o que é o número 1? É o B. Vamos colocar aqui embaixo. É o B 0, 0, 0, 0. Isso aqui é o número 1. E eu estou aplicando 5, deslocando ele 5 bits à esquerda. Então ficaria como B. Aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 1, 7, 8. Então eu teria um aqui. E veja que depois disso eu faço um OR com aquele lá em cima. Então esse aqui passou para cá e depois eu fiz um OR aqui, que é tudo zero. Então OR com tudo zero, o que vai dar? Vai dar B001, 0, 0. Então esse é o procedimento para setar um bit de um determinado byte. Se eu quisesse o segundo, eu passaria aqui 2. Então essa é a forma de passar um bit para o número 1. E se eu quisesse passar então ele para o número 0? Nesse caso, então eu usaria essa expressão aqui. Então veja que do mesmo jeito que eu tinha esse 1 deslocado tantas casas para a esquerda, eu tenho aqui também. Só que aí eu tenho esse operador que nega o bit. Então seria esse aqui o resultado disso aqui, que seria isso aqui também. Então eu pego isso aqui, esse mesmo aqui ficaria sendo negado, ficaria B110 1. Então é isso que aconteceria nesse caso aqui, depois que ele foi negado. Esse aqui eu faria uma operação AND com aquele que está lá em cima. Ou seja, se eu pegar esse aqui, vamos pegar lá e fazer um AND, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que ele já era 0 no caso, né? Mas eu poderia ter aqui qualquer outro valor. Vamos até mudar aqui. Supor que aqui fosse 1, que fosse já o resultado aqui. Esse resultado aqui a gente vai querer fazer um AND com ele. Então qual que é o resultado que a gente teria? 1 e 1, 1 e 0 dá 0, 1 e 0 dá 0, 0, tudo, ou seja, seria tudo 0. Então eu conseguiria setar apenas determinado bit. Então se eu quiser trocar, eu quiser mudar o primeiro aqui, eu passaria aqui 0. Ele faria a operação em cima do 0, ou aqui também. Então esse é o que seta o bit, essa operação seta para 1. E essa operação aqui é aqui seta para 0. Ok? Bom, e se eu quisesse fazer o seguinte então, aqui eu setei ele, no caso, para 1, e aqui eu setei ele para 0. Mas se eu quisesse inverter, como que eu faria? Aí eu usaria essa expressão aqui, que utiliza o OR exclusivo. Então o que ele faria? Ele faria o mesmo procedimento que ele fez aqui, e depois ele faria um OR exclusivo. Isso faria o quê? Inverteria, manteria todos os outros bits no mesmo estado, e esse quinto aqui ele inverteria. Se ele está 1, se ele tivesse 1, ele iria para 0. Se ele tivesse 0, ele iria para 1. Então vamos pegar aqui no caso
aquele primeiro lá em cima. Se fosse esse aqui, no caso, seria B001. E se fosse o contrário, se fosse em cima dele, aplicasse de novo isso aqui, esse bit voltaria então para 0, ok? Então esse aqui é a operação para inverter um determinado bit de um byte. Bom, então como que a gente vai fazer agora para ler um determinado bit? A gente já viu como eu faço para setar um determinado bit. A gente já viu como eu faço para limpar um determinado bit, ou seja, mandado para 0. Como inverter um determinado bit do byte. E agora como a gente faz para saber o que tem em determinada posição de um bit. Então vamos supor que a gente queira saber também aqui o quinto bit aí de um byte. Então a gente faz um if aqui, coloca essa operação aqui, coloca o byte aqui dentro, desloca. A quinta, a gente quer saber qual que está onde? Na quinta, começando aqui do menos significativo, 0, 2, 3, 4, 5, aqui. E faz um E aqui, como a gente viu já antes, com o número 1. Esse número 1, na verdade, é isso aqui, ó. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é esse número 1 que está aqui é o equivalente disso aqui. Então ele pega esse resultado desse byte aqui, deslocou. Ele deslocou, veja que quando ele fez B5, ele pegou essa casa, se fosse esse número aqui, ele coloca esse 1 aqui nessa casa aqui. E depois ele compara. Então vamos supor que fosse esse aqui, que a gente estivesse fazendo com esse aqui. Como que ficaria? Esse B aqui ficaria, na verdade, vou colocar 5 casas aqui, 4, 5, que é isso que ele fez aqui, né? Foi isso que ele fez. Depois ele copiaria 1, 2, 3, 0, 0 e 1. E aí faria um AND com esses dois bytes aqui. Então aqui tudo vai dar 0. Não tem como fugir disso aqui. Sempre vai dar. E o último aqui é o que vai valer. Então fez 1 e 1. Deu 1. Então ele verifica se isso aqui, esse if aqui, verifica se isso aqui é verdadeiro. Ou seja, se deu 1 é verdadeiro. Se aqui tivesse dado 0, aqui daria 0 também. Então esse if retornaria false e viria para cá. Então essa é a forma de verificar se um determinado bit do byte está setado ou não. Para isso basta passar apenas aqui a posição que a gente quer. Lembrando que a posição começa a contar do zero, do menos significativo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então é isso aí, espero que seja útil aí, que tem bastante aplicações. Depois que você aprender a usar isso aí, você vai ver que dá para deixar o código aí bem melhor, fazer um código que ocupa bem menos memória e inclusive mais rápido em situações onde você precisa transmitir essas informações entre dois Arduinos, ou depender aí do meio de comunicação que for utilizar, acaba sendo bem prático. Então é isso aí, espero que tenham gostado, valeu, obrigado.